A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que estudaremos mais um tema proposto pela Escritura Sagrada, onde a finalidade maior desse estudo, ao longo das nossas quarta-feiras, é aprender sobre temas que a própria Escritura nos fala. E então, a partir de hoje, nós iremos abordar a temática do pecado, ou sobre o pecado. Vimos na aula anterior a criação, o relato da criação de Deus, onde Ele construiu do nada a origem de todas as coisas. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, deu ao homem e contribuiu com o homem e para o homem viver em um ambiente agradável. E por isso, nessa noite, nós iremos falar sobre a doutrina central do pecado, onde iremos dividir sobre pecado, pecado original e a inclinação do homem pelas práticas pecaminosas. Vamos ter somente mais um momento de oração para que o Senhor abençoe a nossa vida com uma compreensão intelectual a pôr em prática aquilo que vamos ouvir nessa noite. Senhor Jesus, queremos te render graças, Pai. Te agradecer porque Tu és um Deus bom, cheio de graça, misericórdia e compaixão. Ó Deus, muito obrigado porque temos a oportunidade de ouvir a Sua palavra, temos a oportunidade de entender através do Teu Espírito Santo. E que nessa noite, ó Deus, por favor, com a ajuda dEle, do mesmo Espírito que nos capacita, nos santifica, que possamos sair daqui transformados pela alegria do Teu Evangelho, para a glória do Teu nome. Amém. Gente, é o seguinte, a nossa aula a gente vai dividir da seguinte forma: introdução, elucidação, trazendo luz ao tema proposto, argumentação, aplicação e conclusão. Eu quero combinar um negócio com vocês. Ao final de cada argumentação, eu quero dar a oportunidade de vocês poderem contribuir com a aula, tirar dúvidas, que eu tenho certeza que o Senhor em nosso meio irá nos capacitar a responder, a tirar dúvidas a partir da contribuição de vocês também, não só minha. Eu não quero participar dessa aula sozinho, combinado? A partir de cada argumento, finalizando, eu vou dar a oportunidade a vocês de perguntar. O seguinte, nós não temos como tratar sobre pecado, sobre a queda do homem, sobre a sua inclinação pecaminosa, sem não colocarmos diante dessa mesa, dois homens. Um que influenciou de forma positiva a doutrina do pecado e outro que influenciou de forma negativa. Quem foram esses? Em primeiro lugar, de forma negativa, um monge, um jurista, um filósofo e também um teólogo. Esse homem, ele foi autor de algumas das mais terríveis formulações de doutrinas já realizadas. Quem foi este? O nome dele é Pelágio. Por exemplo, Pelágio, ele foi autor de duas doutrinas heréticas que alcançou e até mesmo destruiu alguns pontos das pessoas próximas a ele. Quais foram essas? Em primeiro lugar, gente, Pelágio, ele chegou a dizer o seguinte, que ao homem ele caberia ser responsável pelo bem e pelo mal. Como assim? Pelágio não estava pensando na responsabilidade humana e na soberania divina, de forma nenhuma. Ele estava pensando que Deus estava em segundo plano a partir da própria responsabilidade do homem. O homem era coagente do bem e também coagente do mal. Deus estava em segundo plano a partir do que ele mesmo teria feito. Em segundo lugar, Pelágio também criou a doutrina da vida sem pecado. Que doutrina é essa? O homem, ele nasce, desenvolve a sua vida. Só que durante o processo de nascimento natural do homem, ele pode decidir se vai viver a sua vida pecando ou sem pecado nenhum. Isso a igreja recebeu de um lado muito forte e do outro lado algumas pessoas abraçaram a ideia de Pelágio, consequentemente levando-as a possibilidades de interpretação totalmente erradas em contraste com a Escritura Sagrada. A doutrina de Pelágio foi como um câncer para a igreja. Não somente ele. Do outro lado, de forma positiva,
uma influência de um monge também, chamado Agostinho de Hipona. Alguém que conhecia muito bem a doutrina dos filósofos, amava e era apaixonado pela retórica grega. Antes de se converter a Cristo, teria uma vida cheia de devassidão e pecado. Esse homem, ao se deparar com o Evangelho de Cristo, se torna uma espécie de apologista, defendendo a sua fé e defendendo as origens doutrinárias do cristianismo. Nós temos dois homens com dois pensamentos diferentes. Agora eles se batem profundamente com as suas problemáticas teológicas no lado de Pelágio e com a sua argumentação assertiva do lado de Agostinho de Hipona. A pergunta é: como é que essa doutrina de uma vida sem pecado prevaleceu em algum momento na igreja? Os semi-pelagianos, pessoas que foram adeptas à formação doutrinária de Pelágio, conseguiram de alguma forma influenciar um grupo de pessoas. Mas, pela obra soberana de Deus, Agostinho de Hipona, junto com os pais da igreja, conseguiram refutar de forma bíblica e apropriada essa doutrina herética de Pelágio. O tema proposto de hoje, novamente falando, é pecado, a doutrina do pecado, pecado original e o coração do homem influenciado pelo pecado. A pergunta é: o que significa essa doutrina? O que significa pecado original? Eu vou trazer para vocês aqui 3 citações de estudiosos nessa área. Por exemplo, a nossa confissão, a Confissão de Fé de Westminster, diz o seguinte: por conta do pecado dos nossos pais, onde eles caíram, desobedeceram a Deus, nós também herdamos e conseguimos ser corruptos por conta deles. Bruce Waltker, um estudioso do Antigo Testamento, diz que o pecado original de Adão e Eva, pois o casal e seus descendentes, sob o domínio total e influente de ações pecaminosas ao longo de toda a humanidade. E por fim, Agostinho de Hipona, não poderíamos deixar de falar. Ele diz o seguinte: a natureza do homem, tanto física como moral, é totalmente corrompida pelo pecado de Adão, de modo que ele não pode deixar de pecar. Essa corrupção do primeiro casal é originado e herdado um castigo moral pelo pecado cometido dos nossos pais. Ou seja, a doutrina do pecado original está no ato de Adão, naquilo que ele fez diante de Deus. E, em segundo lugar, a doutrina do pecado original também está na herança que Adão deixou para a sua posterioridade. Para nos basearmos melhor, basearmos de forma bíblica, nós temos o relato de Gênesis capítulo 3. Se você quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade, mas eu não vou tratar em si do próprio texto. Eu vou tentar fazer uma síntese dele. Ao acabar o relato da criação, o que ouvimos semana passada, o texto nos diz que existia um diálogo entre a serpente e a mulher. O que significa a serpente? Serpente, pessoal, nos povos antigos, melhor dizendo, é uma espécie de antideus, de alguém que se afastou de Deus e quer viver a sua vida para sempre sem estar ao lado de Deus. E qual é a especialidade da serpente? A serpente é especialista em distorcer o que o próprio Senhor falou. Por quê? Porque a ideia é, uma vez que a palavra do Senhor ela não tem tanto efeito da forma que ela deveria ter, enganando-a e produzindo engano nos corações, a serpente vai cumprir o seu papel de alguma forma. Por que a serpente é identificada como Satanás? A serpente, gente, é identificada como Satanás em nenhum relato do Antigo Testamento. Nós vemos somente nos últimos versículos de Apocalipse, o apóstolo João escrevendo e dizendo que a serpente, a inimiga de Deus, uma vez será destituída de toda a terra. Então,
A serpente consegue ludibriar a mulher. Ela, em um diálogo convincente e enganoso, apresenta para ela argumentos plausíveis aos seus olhos e cobiçantes aos olhos da própria mulher. Então, o que ela faz? Ela oferece aquilo que Deus não teria oferecido. Ela apresenta aquilo que de forma nenhuma Deus teria apresentado. Então, a mulher come. E logo em seguida, diz o verso 6 do texto de Gênesis capítulo 3, os dois reconhecem que estão nu diante um do outro. Ao reconhecer que estava nu, gente, isso é importante. Eles não estão despidos, eles não estão sem roupas, eles não reconheceram que estão sem nenhuma roupa, sem nenhuma vestimenta. Eles perderam totalmente a sensibilidade e a inocência que tinham. Ao comer do fruto, do bem e do mal, foi rompido naquele exato momento a inocência para que eles foram criados diante de Deus. Então, o Senhor começa a fazer alguns questionamentos. Por exemplo, Adão, onde está você? O que você estava fazendo? Ele responde, eu me escondi do Senhor porque estava nu e tive medo. E Deus ainda faz outro questionamento dizendo, quem disse a você que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que não deveria ter comido? E ele, de imediato, de uma forma covarde e irresponsável, aponta para a sua mulher dizendo, foi esta mulher que o Senhor me deu, que me possibilitou comer do fruto que não deveria. No ato que Adão fez isso, no ato que ele disse, olha, foi essa mulher que o Senhor fez, que o Senhor deu para mim, que conseguiu me enganar para que eu possa comer também. Ele estava diretamente dizendo, a culpa é do Senhor. A culpa não é minha de ter comido. O Senhor não fez ela, então logo ela é responsável por aquilo que eu faço também. Então, Deus questiona a mulher e diz, é verdade? Foi isso que você fez? E ela aponta para a serpente dizendo, foi ele, ou foi ela. Na colaboração premiada de Adão e Eva, aí nós identificamos aquele que armou o palco para que eles possam cair. O Senhor vai até a procura da serpente e começa a julgá-la, condená-la, amaldiçoá-la e entregar sobre ela o peso responsável que de fato ela teria. Por quê, gente? Porque a serpente, ela armou um palco. Ela colocou o homem e a mulher em contradição, enganou o homem, ludibriou a mulher e distorceu o que o próprio Deus teria dito. Deus dá o veredito final em Gênesis capítulo 3, verso 15, a serpente, onde alguns estudiosos chamam de proto-evangelho ou início do evangelho, pois o texto diz que ele será ferido o calcanhar, mas a sua descendência, o que ele receberá por herança, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, dará o seu fim à serpente. Ela em alguma forma vai feri-lo, mas chegará ao seu fim no decorrer da história. Saindo dali, do diálogo entre a serpente, Deus vai até a procura da mulher. Deixa eu tomar água, gente, licença. Deus vai até a procura da mulher e consegue ferir os seus desejos pessoais, ou consegue distorcer aquilo que por ora seria pessoal da parte dela. Como o quê? Como a sua gravidez. A mulher, ela não teria o filho da sua origem com alegria e prazer. Não. Ao dar à luz a uma criança, ela teria e sentiria muitas dores. Os seus desejos não serão restritos mais para si. O seu marido governará e dará conta a ela sobre a sua responsabilidade. O homem também. Deus conseguiu frustrar suas relações íntimas. O homem tinha a possibilidade de comer do fruto. O homem tinha a possibilidade de plantar qualquer alimento. O homem não teria nenhum esforço naquilo que ele deveria fazer, que era trabalhar.
E a consequência natural da queda, a sua frustração é: você agora, do suor do seu rosto, vai ter que comer. Você agora vai ter que se esforçar. Você agora vai ter que providenciar o sustento para a sua família, a partir do seu trabalho e do seu esforço. É verdade. Eva sabia que ao gerar luz a filhos, dores de partos seriam provocadas na sua vida. É verdade. O homem, ele teria que suar muito para alimentar a sua família e prover alimentos financeiros, alimentos específicos para a sua vida. Mas o que eles não sabiam, gente, eles não sabiam que no ato de bondade e graça de Deus, ao matar um cordeiro, o Senhor vesti-los. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: eu estou mostrando a vocês que vocês não podem por si só se salvarem. No ato de bondade e graça de Deus, ao matar um animal, Ele está dando ao homem a possibilidade de se vestir e de ter uma nova promessa sobre Jesus Cristo. Esse relato de Gênesis, gente, o respaldo bíblico que nós temos é importantíssimo. Esse relato é preciosíssimo para o que nós iremos compreender, que é o pecado original. Por quê? A pergunta é: em que consiste o pecado original? Como o pecado original veio dando colaboração e formas doutrinárias para a igreja? Então, o primeiro desenvolvimento que nós temos é que o pecado original consiste na rebelião de Adão contra Deus. Nós não temos tempo de falar exatamente sobre ramateologia ou a doutrina do pecado. Queria muito eu ter. Mas só que essa doutrina, a doutrina do pecado original, ela é especialista. E ela tem o poder de nos colocar em nossos devidos lugares. Essa doutrina, os estudiosos chamam de pilar da fé cristã. Por quê? Porque a fé cristã ela está baseada em dois grandes momentos. Segundo alguns estudiosos, no primeiro momento, uma grande queda. E no segundo momento, uma grande redenção. Adão, gente, ele tinha a possibilidade e recebeu de Deus coisas maravilhosas. Recebeu do Senhor a possibilidade de administrar tudo o que o próprio Deus teria criado. Recebeu da parte de Deus a ordem de governar a terra e de controlar a natureza, entre aspas, que seriam os animais. E o que foi que ele fez? Ele errou. Ele escolheu e decidiu por fazer aquilo que não estava nos propósitos do Senhor. Ele, por sua própria responsabilidade, disse: eu não quero servir a Deus. Eu não quero passar a minha eternidade tendo que estar debaixo da presença de Deus. Eu quero fazer aquilo que eu simplesmente desejo. E aí é onde podemos chamar de pecado. Existe algo e vários termos para falarmos sobre o que foi o pecado, ou qual é o seu significado. A palavra pecado, gente, tem uma terminação no hebraico chamado rata. O que é isso? O que exatamente é isso? É como se diante de Adão tivesse um alvo. E esse alvo, ele recebesse uma espécie de flecha ou algo que pudesse marcá-lo onde ele ia acertar. Esse alvo estava claro, visível, e a probabilidade dele errar seria muito grande. E o que é que Adão faz? Ao receber da parte de Deus uma flecha ou uma seta ou algo que marcasse o alvo, ele propositalmente erra. Ele, pela sua própria escolha e livre responsabilidade, erra o alvo, corrompendo totalmente aquilo para o qual ele foi criado. Só que o termo pecado, ele é muito abrangente no Antigo Testamento. Podemos dizer que pecado, ele também pode definir como ganância,
O pecado, ele também pode ser definido por desobediência. O pecado, ele pode também ser definido por maledicência. E existem inúmeros termos para falarmos sobre o que é o pecado em sua essência. Só que todos esses termos sobre o que significa a palavra pecado no Antigo Testamento está em desencontro com o atributo santo e perfeito de Deus. Adão, ao errar o alvo, ele descobriu o que era bom e o que era ruim. Já sabemos que o pecado, em resumo, ele pode ser, em um sentido geral, de errar o alvo. Mas só que podemos ter várias perguntas em relação a esse tema. Por exemplo, qual foi a origem do pecado? Ao longo de 2000 anos, gente, existiu muita discordância sobre isto. Nós não temos como ser precisos em nossos argumentos, a não ser que o nosso mestre Diogo queira falar alguma coisa. Mas, de fato, gente, é muito difícil, muito complexo. Mas existe algo importante sobre esse tema. O pecado, ele não foi uma substância a ser estudado, ou uma teoria, ou algo teológico, não. O pecado, ele foi um ato cometido pelo ser humano contra o seu Criador. O pecado simplesmente pode ser resumido da seguinte forma: foi um ato que o homem fez com desacordo diante de Deus. Nós sabemos o que significa a palavra pecado. Nós também não sabemos qual é a origem do pecado, porque aprove a Deus não nos revelar de forma absoluta, talvez se Ele queira na eternidade ou não, isso é muito secundário. E por fim, ainda sobre o pecado, segundo Ralph Smith, o pecado ele tem algumas categorias, e eu quero ler para vocês. A primeira categoria do pecado, segundo o Antigo Testamento, é que ele é pessoal contra Deus. Quando pecamos, quando fazemos aquilo que não agrada ao Senhor, que não está de acordo com sua palavra, nós automaticamente ferimos o padrão de Deus. O pecado, ele é moral. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, gente, o pecado ele é um desvio de conduta. Em uma essência, em um resumo, é errar o alvo. É dizer, aquele alvo eu poderia ter acertado, mas eu joguei a flecha fora e simplesmente errei. Em terceiro lugar, o pecado pode ser monista. O que é isso? O que é isso, monista? É quando está totalmente ligado ao homem. Nós só podemos pecar porque somos humanos. Não existe nenhuma possibilidade, anjos não pecam, não. Nós só podemos pecar porque somos humanos. E a quarta categoria, ainda olhando para o Antigo Testamento, o pecado ele é algo dinâmico. Por quê? Porque o pecado, gente, foi uma quebra de tabu. O pecado foi realizado e foi transgredido em um ato que dificilmente deveria ser feito. Você pode me perguntar, já que estamos olhando para o Antigo Testamento, Anderson, como é que nós compreendemos a salvação do judeu, por exemplo? Por quê? Porque os judeus eles não acreditam em queda. Os judeus modernos, ainda segundo Ralph Smith, diz que eles não precisam de um mediador, Rodrigo. Eles apenas cumprindo toda a lei, no caso a Torá, eles fazendo orações, automaticamente estão livres da condenação eterna. Uma vez que precisam somente cumprir o que a lei do Senhor nos diz. Gente, eu estou tentando ser basicamente muito esclarecedor para vocês, mas eu quero convidá-los, se vocês têm alguma dúvida, porque essa é a primeira argumentação, nós encerramos. Alguém tem alguma dúvida sobre o que o pecado fez conosco? Fiquem à vontade. Glória a Deus, todo mundo está entendendo tudo.
Que bom, muito bom. Eu vou falar isso depois, mas sem sombra de dúvida, sim. Adão tinha já a natureza inclinada para o pecado em alguma forma. E eu vou falar isso depois, na consequência do pecado original. Quer fazer algum acréscimo? Alguém? Quer fazer, Diogo? Tá. Sim, ele já nasceu com a origem inclinada para o coração pecaminoso. Mais alguém? Sim. Eu falei isso no nosso pequeno grupo, você lembra, Diogo? Agostinho de Hipona, ele é como eu falei para vocês, ele é um apologista fantástico desse tema, propriamente dito. Então, o que é que ele diz? Deus, em sua infinita bondade, graça, misericórdia, ao permitir que o homem se rebele contra o seu Criador, ele já estava produzindo no coração humano, é o que Agostinho Hipona vai falar, um bem maior. Se o homem não tivesse pecado, se o homem não tivesse errado o alvo, Cristo Jesus não teria vindo. E a cruz não seria necessária. Mais alguém? Quer fazer algum acréscimo? Alguém? Pode fazer. Sim. É porque... Sim, pode concluir. Já concluiu? É porque não existe um segundo plano. Nunca existiu um segundo plano. Nós sempre teremos, e sempre Deus, onisciente, em toda a sua sabedoria, já sabe o que é que vai acontecer, não amanhã, não depois, ele já tem um plano determinado. E eu quero chamar a atenção do seguinte: Deus, ele não é temporal, ele não se limita ao tempo como nós, tipo 60 minutos, 1 hora, não. Deus, ele é atemporal. Então a ideia é o seguinte: Cristo Jesus foi morto antes da fundação do mundo, ponto final. Nós não temos como dizer especificamente, não, Cristo Jesus iria morrer nesse momento da história por causa disso. Nós não temos como dizer isso, porque Deus é infinitamente grande, sábio, poderoso, ao ponto de já determinar todas as coisas, que é aquilo que acreditamos. Se eu estiver errado, pode me corrigir, Diogo ou alguém. Alguém tem algum acréscimo? Tem, Lucas? Tu que é especialista nessa área. Pecado, não. Não. Respondi, esclarecer? Não. Mais ou menos. Como é que eu posso dar um acréscimo? Amém? Mais alguém? Não? Vamos prosseguir. Até porque a hora avança, né, Diogo? Segundo lugar, em que consiste, gente, a doutrina do pecado original? A doutrina do pecado original, agora falando o que você nos perguntou, Lucas, também consiste na transmissão da culpa de Adão sobre nós.
estava na orla de João Pessoa, evangelizando há um tempo atrás, e expliquei ao jovem, dizendo: olha, meu irmão, por conta de Adão, nós temos uma herança pecaminosa diante de Deus. Por conta de Adão, nós também pecamos. E ele disse o seguinte: meu irmão, o que é que eu tenho a ver com Adão? Se foi Adão que pecou, ele que seja responsável, o problema é dele. Se foi Adão que cometeu esse ato contra Deus, cada um seja responsável por suas atitudes. Ao longo do Antigo Testamento, gente, nós não temos nenhuma afirmação dizendo: se Adão pecou, nós também pecamos. Só que ao longo do próprio AT, eu quero que vocês prestem atenção, ao longo do próprio AT, nós podemos ver relatos sequenciais da queda do homem. Nós podemos ver quanto mais existia criação, quanto mais criação que eu falo é humana, não da criação natural do próprio Deus, quanto mais existia criação humana, mais o pecado aumentava na terra. Gênesis capítulo 4 é um relato muito importante acerca disso. Só que, antes de Gênesis capítulo 4, o Senhor se apresenta diante de Adão e Eva e diz: olhem, procurem, multipliquem sobre toda a terra e façam dela povoada. Faça dela um lugar povoado. Após a queda, o Senhor não fechou o ciclo e disse: Adão, você nunca mais vai ser pai. Eva, você nunca mais vai ser mãe. Sabemos que existem consequências por conta do pecado, enfim. Mas Deus não restringiu o pecado de Adão em ele deixar de ser pai ou Eva deixar de ser mãe. Pelo contrário, eles não tinham Netflix, não tinham biblioteca, Diogo, não tinham Facebook, não tinham televisão. O que eles restavam? Tome fazer filho. O resultado era esse: tome fazer filho. E foi isso que aconteceu. Adão e Eva começaram a povoar a terra. E Gênesis capítulo 4, voltando ao que eu tinha falado, é um retrato ideal de quanto mais o homem existia, mais pecado estava com ele. Existia uma máxima que alguns estudiosos no Antigo Testamento dizem o seguinte: quanto mais pessoas estavam na terra, mais o pecado pairava sobre ela. Isso, de fato, sem sombra de dúvidas, é verdade. O relato de Gênesis capítulo 4, agora, nós temos Adão, Eva, seus filhos. E um assassina ao outro, por causa da inclinação pecaminosa e por também ganância e sentimentos horríveis. Deus, ao decorrer da revelação progressiva, vê a terra produzindo inúmeros pecados, inúmeros atos pecaminosos. Então o que ele faz? Vou destruir a terra. Gênesis capítulo 6, o relato de Noé. Então ele separa Noé e sua prole, ou a sua família, e dá a Noé uma possibilidade de recomeço. Dá a Noé uma possibilidade de fazer diferente. Só que não foi isso que aconteceu. A terra foi destruída. Você acha que o pecado parou de estar presente na terra? De forma alguma. Ao contrário, o relato de Gênesis capítulo 8, verso 21, nos diz que Deus identificou no coração do homem, desde o seu nascimento, a inclinação pecaminosa para fazer aquilo que não seria o ideal. O Salmo 51, todos conhecem o ato de Davi. No decorrer da sua expressão, ele diz: em pecado eu fui concedido. Não tem basicamente a ver com o pecado original em si, mas tem a ver com a essência do nascimento do coração inclinado que Davi tinha. Para fecharmos essa parte, a teologia reformada, ela é brilhante. Por quê? Porque ela traz o seguinte: se Adão pecou, nós também pecamos. Por quê? Porque existia entre o povo de Deus
um método de relacionamento, ou um meio de relacionamento. Era sobre pactos ou alianças. E com Adão não foi diferente. Com Adão, Deus se relacionou através de aliança também. Só que a aliança de Adão foi proposta a ele a partir dos seus atos, onde a teologia reformada vai chamar de aliança de obras, ou aliança por obras. Era o seguinte: se Adão, onde vivesse na terra, entendam, agradasse o coração de Deus, ou então agradasse aquilo que Deus teria pedido para ele fazer, ou realizasse aquilo que Deus determinou para Adão fazer, ele seria recompensado. Se Adão não fizesse, ele também seria punido. Norman Geisler, um teólogo, na sua sistemática usa um termo fantástico. Diz que Deus, ao criar a humanidade representante de Adão, entregou a ele uma procuração dizendo: aos seus descendentes serão responsáveis por todos os seus atos. A teologia reformada acertadamente diz que Deus fez um pacto de obras com o próprio Adão. Novamente, relembrando para vocês, se Adão tivesse acertado, nós também teríamos. Como ele errou, nós também erramos. Pergunta é: quais foram as consequências do pecado original? O que foi que o pecado original produziu? Nós vimos que o pecado original ele consiste em dois termos. Primeiro, no ato de Adão. Segundo lugar, na transmissão de culpa que ele recebeu, que ele nos passou como herança. Temos muitas consequências do pecado original, mas por ora vamos abordar somente duas para terminar essa parte de argumentação e partimos para as aplicações. Saibam disso. O pecado original, gente, ele produziu no homem um sentimento de culpa. Logo após Adão e Eva terem pecado, terem desobedecido o seu Criador, eles reconheceram que estavam nus e se esconderam de Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês pelo fato de Adão ter se escondido. Ele não se escondeu com medo da punição e o castigo de Deus. Adão se escondeu com medo da vergonha que ele estava do Senhor. Adão se escondeu porque ele sabia que tinha fracassado. Adão se escondeu porque a ele foi dada uma responsabilidade e ele não conseguiu cumprir. Adão se escondeu da presença de Deus por vergonha da santidade do Senhor. Não somente Adão. O pecado ele entrou na humanidade, atingiu a mente e corações de grandes homens de Deus. O relato de 2 Samuel, capítulo 12, é uma prova proeminente disto. Davi, o rei de Israel, um homem que tinha poderes sobre toda uma nação, desobedece todos os mandamentos. Não foi apenas o ato de adultério, não. Ele era sacerdote, ele tinha uma responsabilidade. Davi, ele, ao desobedecer o Senhor, ele se depara com o profeta Naamã, no relato de 2 Samuel. E ao ouvir o profeta dizer as palavras do Senhor, Davi se cala. Escuta só a voz do que o profeta tem a dizer. E envergonhado, com um sentimento de culpa no seu coração, diz o seguinte: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Adão, de forma covarde e irresponsável, sabia muito bem do que ele estava fazendo. Davi, consciente daquilo que ele não deveria fazer, assumiu a responsabilidade por medo e vergonha, ao dizer: pequei contra o Senhor. Segunda consequência, gente, e isso é importantíssimo. A segunda consequência do pecado, o pecado original, é que o homem, ele não consegue cumprir a lei para ser salvo. Para fecharmos essa parte do estudo, nós temos o relato de Jó, capítulo 25, verso 4.
onde ele nos faz duas perguntas brilhantes, ao dizer: como pode um homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Jó talvez poderia bater no peito e dizer: eu sou um homem íntegro, reto e justo diante de Deus. Eu posso responder essa pergunta: eu sou esse homem reto e justo. Só que não foi isso. Jó sabia de onde ele viria. Jó sabia que o seu coração, em algum momento da sua vida, estava inclinado para fazer atos pecaminosos. Jó, ele conhecia muito bem o Deus que estava diante dele, na presença dos seus filhos, da sua mulher, ainda com tanto sofrimento. Jó sabia que era um pecador. Não somente Jó. Davi, escrevendo o seu salmo de número 14, no verso 3, onde ele discorre sobre a natureza do homem, ele diz que todos se desviaram, e não há ninguém que faça o bem. Estou acabando. Você pode me perguntar: Anderson, desse inúmero de religiões que existem no mundo, não existe uma pessoa sequer que faça o bem? Não existe uma pessoa sequer que tenha uma vida diante de Deus piedosa? Eu posso dizer a você o que o rei nos disse: não existe nenhum justo, nenhum homem sequer. Todos foram contaminados. Muçulmanos, espíritas, hindus, ateus, as religiões orientais mais distantes do nosso planeta, todos foram contaminados. Pergunta a ser feita, que não cabe a mim, talvez a gente vá aprender isso sobre um dia, é como o cristianismo responde em comparação com essas outras religiões. Mas de fato, em todos os aspectos, o ser humano, ele pecou contra o seu Deus. E tem ao longo e o decorrer da sua vida, a partir do seu nascimento, o coração inclinado para o pecado. Alguém tem alguma dúvida? Muitas, né? Várias. Pode ficar à vontade, gente. Vou tomar só uma água. Pode. Sim, sim. Sim, estou entendendo. Eu acho que você quer dizer o seguinte: Adão, ele nasceu já como ele ser. Você tem uma unidade, né? Entendi. É porque, como eu disse a vocês, o pecado, ele não é uma substância. Não é algo que podemos descrever, estudar, determinar ou esclarecer. Não. O pecado, ele foi um ato somente. O pecado, ele foi em um instante definido. Ponto. Meu irmão, eu não sei, ao Senhor cabe nos revelar isso. Ao Senhor cabe nos revelar isso, queira Ele ou não. Se Ele quiser revelar, vai revelar. Se Ele não quiser, amém. Ele é o Senhor de todo o universo. Pode. Massa.
Sim, sim, sim. O homem tinha a possibilidade de dizer, não, eu não vou pecar. Ele tinha essa responsabilidade. Mas a mesma escritura que diz que o homem tinha responsabilidade pelo pecado, por escolher não pecar, é a mesma escritura que diz que o homem já nasceu com o coração inclinado para o pecado. Eu acredito, de fato, que o homem, isso não foi gerado antes do pecado, não foi gerado depois do pecado, mas sim antes. É muito complexo, minha irmã, é algo muito difícil de ser elaborado sistematicamente, biblicamente, estou olhando para a teologia bíblica, entendeu? Alguém tem alguma colocação? Tem, Diogo, ou não? Tá pensando, né, no que vai falar, né, meu irmão? Posso prosseguir? Nós vamos para as partes finais da nossa aula. Eu quero que vocês prestem atenção. E qualquer dúvida vocês podem direcionar a Diogo, Lucas, a Renan, enfim, essas pessoas que estão próximas a nós. Mas, de forma bem simples, iremos dividir em 4 aplicações e encerramos. O pecado, em algum momento, ele nos faz estar separados de Deus. Adão convivia com o ser mais belo e majestoso de toda a eternidade. Não existe um ser mais precioso do que o nosso Deus. Sabe o que ele fez, minha irmã? Ele disse, eu não quero estar diante da presença de Deus durante toda a eternidade. Isso eu vou rejeitar, eu vou escolher o meu próprio caminho. E ao fazer isso, gente, Adão criou uma barreira. Criou uma barreira de separação entre ele e o seu Criador. E por vezes, é isso que o pecado faz em nossa vida. Ao pecarmos diante de Deus, ao olharmos para a sua santidade, infinita bondade, nós estamos, quando pecando, gente, isso é importante, quando pecamos, ferindo a natureza do ser mais belo de todo o universo. Qual é? Santo, santo, santo. John Piper, ele é brilhante em alguns aspectos, só que eu acho que ele é fantástico nas respostas que ele dá a algumas perguntas feitas a ele. Um jovem mandou um e-mail e disse, pastor, o que o senhor acha de eu dormir com minha namorada? Eu posso ir para a casa dela e não ter nenhuma relação? Eu posso ir conviver, estar ao lado dela, dormir, passar a noite e não ter prática nenhuma? E se eu fizer, pastor? Como Deus olharia para mim? E ele, de forma simples, clara e objetiva, diz, meu irmão, se você o fizer, é como se estivesse cravando uma espada no coração de Deus. Porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele rompe a natureza santa de um Deus Criador a partir do nosso relacionamento com Ele. Não muda quem Ele é em essência, mas as nossas atitudes e responsabilidades diante de Deus muda quem nós somos para com Ele. O pecado, ele nos faz estar com o coração inclinado para aquilo que não deveríamos. Outra vez, Davi, gente, ele, o rei de Israel, poderia, sem sombra de dúvidas, ter qualquer mulher que ele quisesse. Ele olha para Betseba e diz, é você que eu quero.
Você vai ser minha mulher, custe o que custar. O que é que Davi faz? Assassina, comete adultério, sabendo ele que não deveria fazer tal ato. Gente, em alguma medida somos como Davi. Em alguma medida, possibilidade, somos como Davi. Temos o nosso coração inclinado a fazer aquilo que não deveríamos. Anderson, que conversa é essa? Prova você biblicamente. O apóstolo Paulo nos diz isso. Eu não queria passar do Antigo para o Novo Testamento já de imediato, mas eu vou ter que passar. O apóstolo Paulo nos diz que aquilo que não deveríamos fazer, isso nós fazemos. E aquilo que deveríamos fazer, isso nós não fazemos. Jesus disse: olha, o teu coração está corrompido. O teu coração é de onde procede todos os seus maus desejos. É do teu próprio coração que você tem vontade e inclinação para o pecado. Agostinho de Hipona diz que provavelmente você deve olhar e dizer: caramba, se eu tivesse no lugar de Adão, eu não teria feito a mesma coisa. Mentira. Sabe por quê? Porque o mesmo Agostinho diz: provavelmente, se você estivesse no lugar de Adão, recebesse a mesma liberdade, fosse governador e administrador da terra, possivelmente você teria feito o que Adão fez, ou até mesmo pior. O coração do homem, ele está inclinado ao pecado. Eu gosto de futebol, gosto muito de futebol. Mas só que eu tenho visto algumas coisas que têm me dado repulso. Corinthians, ele superou o Palmeiras na final do Paulista. Os torcedores do Corinthians foram para a sua sede e começaram a pular, a gritar, se alegrar com o título. Normalmente, o que viria a acontecer se um time tivesse ganho, de qualquer outro que seja, Palmeiras, São Paulo, normalmente os torcedores iriam para a sede, para a frente da sede, que são algo normal em São Paulo. Sabe o que aconteceu, gente? Um carro passou por cima de um torcedor que estava comemorando. Um torcedor estava festejando, se alegrando com a vitória do time. Provavelmente, um torcedor do Palmeiras passou por cima do carro, com o carro desse rapaz, e ele foi morto. Albert Einstein diz que é mais fácil uma bomba nuclear não conter nenhum nitrogênio, Rodrigo, do que o coração do homem está cheio de compaixão e atributos morais para com o outro. Gente, o pecado nos faz estar em uma mesma condição. Seja brasileiro, português, alemão, grego, um índio mais distante de toda a terra, a tribo indígena a ser explorada pelos homens, todos são pecadores. Isso não nos faz sermos melhores do que ninguém. Pelo contrário, nos fez estar em uma mesma condição de pecadores. Por isso, gente, não seja rápido em apontar para um pecado cometido de alguém que não conhece o Cristo que você conhece. Não seja especialista em dizer: meu irmão, como você faz isso? Eu tenho um amigo que infelizmente adulterou com a esposa e toda a igreja ficou sabendo. Toda a igreja ficou sabendo do que ele fez. Sabe o que fizeram?
apontaram. Disseram: como você pode fazer isso, meu irmão? Como você escolheu e decidiu fazer essa prática contra a sua esposa? Ele, chorando em lágrimas, correu para os meus braços e disse: Anderson, eu não aguento mais ser julgado. Eu disse: meu irmão, ninguém tem o direito de apontar para você. Ninguém tem o direito de apontar para você. Então nunca aponte para Adão. Ah, Adão pecou. Não, nunca faça isso. E por fim, graças a Deus, o pecado nos fez estar em busca de um Salvador. Eu vou ler um texto de Romanos, capítulo 5, verso 17, salvo engano. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Adão falhou. Adão errou. Adão desobedeceu ao seu Criador. Cristo não. Cristo fez o que eu e você não conseguiríamos nunca. Toda semana ouvimos isso. A morte de Cristo alcançou o nosso coração, nos deu uma possibilidade de recomeço. A morte de Cristo transformou a nossa vida. Mas, meu irmão, o retrato do Evangelho é este. Quando Cristo foi pendurado na cruz do Calvário, Ele deu a você a possibilidade de se reconciliar com Deus. Quando Cristo foi exposto publicamente na cruz, Ele pagou um preço que nem eu nem você conseguiríamos. Para quê? Sabe por quê? Para nos tornar justos diante de Deus. Nós não tínhamos como apresentar nossas obras e dizer: olha, Senhor, me torne justo por meus próprios méritos. Não foram os nossos méritos que nos fizeram aprováveis diante de Deus. Foram somente os méritos de Jesus Cristo. Foram somente o seu ato de amor, bondade e misericórdia. Sabe quem era para estar na cruz? Adão. Anderson. Você. Seus pais. Sua família. Mas ao estar na cruz, o Senhor disse: vocês nunca iriam conseguir. Vocês nunca iriam conseguir assumir a culpa diante de Deus. Mas eu consegui no lugar de vocês. E por fim, gente, nós iremos aprender isso em uma próxima aula, quando o tema proposto for a consumação de todas as coisas. Por fim, o pecado um dia terá o seu fim. Eu sei que assim como eu, você vive em oscilação muitas vezes. Uma hora está santo, cheio da presença de Deus, meditando na palavra, olhando para Cristo, desejando, amando ao próximo, amando ao Senhor, com todo o seu intelecto, força, mente e coração. Outro dia você está cansado, não tem coragem de abrir a Escritura, nem sequer abrir a sua boca para dizer a Deus aquilo que você deve. Sabe, meu irmão, um dia isso terá o seu fim. Um dia você vai encontrar com Cristo. Nas suas mãos não vão ter mais pregos.
Na sua cabeça não terá mais uma coroa de espinhos. A sua veste não terá sangue, o nosso sangue. O seu lugar não será a cruz. Um dia você vai estar diante de Cristo, com uma coroa de um rei, com um trono ao lado do nosso Deus, e com as mãos, ainda que com marcas de pregos, estendidas a você, dizendo: venham, venham benditos de meu Pai, entram no gozo do teu Senhor. Amém, gente?